Quem nunca se sentou num sofá de comando na mão para um mano a mano com um amigo? Hoje vamos nos focar em jogos de luta. Isto é o Retro Gamers. Bem-vindos! Hoje vai ser muita bola de fogo e porrada da boa aqui no Retro Gamers, porque vamos falar de fighting games. Como podem esperar, vamos ter aqui bons convidados para uma boa conversa sobre jogos. Temos o Daniel, conhecido no YouTube por Up Your Arsenal, que é um jogador que não vira a cara a um belo 1x1. E temos ainda em estúdio a Dina Pedro, que nos vem falar da experiência de lutar fora do ecrã, já que ela foi várias vezes campeã mundial de kickboxing. E, além disso, joga Tekken e que vai certamente trazer aqui pontos de vista interessantes. Para já, começamos por conhecer os primórdios dos fighting games. Ora vejam. Os jogos de luta já nos acompanham há algum tempo, mas não tiveram propriamente o melhor começo. Em 1976, feito pela Sega, aparece para a arcade o Heavyweight Champ, um jogo de boxe onde dois pugilistas lutavam. O jogador comandava os ataques através de uma luva de boxe na própria arcade e cada jogador usava uma para atacar o adversário. Durante alguns anos, pouco ou nada de muito interessante foi lançado no setor. Até que, em 84, sai para as arcades o Karate Champ, no mesmo ano do filme Karate Kid, que teve um enorme sucesso. Este jogo trazia algumas coisas que são atuais até nos dias de hoje. Combates de 3 rondas, tempo de combate e, acima de tudo, o jogador um contra o outro, que fez, na minha opinião, este estilo de jogo ficar tão famoso. Outro estilo de luta popular na altura era o Kung Fu e a Konami trouxe em 85 o Year Kung Fu para arcade, NES e MSX, para celebrar um pouco a vida de Bruce Lee. Este jogo também trouxe algumas mudanças aos jogos de luta, como o uso de armas ou mesmo a barra de energia, que é o mais usual nos dias de hoje. Temos também de destacar para Commodore 64, em 1987, o Barbarian da Ultimate Warrior, que ficou marcado pela polémica capa com a modelo Maria Whittaker. A capa puxou mais a atenção para a sexualidade e menos para as decapitações e violência do jogo, tornando-se um enorme sucesso de vendas. Ainda em 87, sai o primeiro Street Fighter, não com o sucesso que muita gente pensa, mas um jogo bem interessante e que mudou os fighting games. O combate trazia controles peculiares, um joystick para a movimentação e 2 botões que eram hidráulicos e que, consoante a força que lhes dessem, mudava a potência do ataque. Daqui nasce o Dragon Punch, a Bola de Fogo e, claro, o Ryu e Ken, acompanhados por alguns dos personagens que ainda hoje vemos no universo Street Fighter. Para falar exatamente deste e de outros jogos, tenho aqui comigo o Daniel, que vem me dar a sua perspectiva sobre os fighting games. Daniel, como é que estás? Ótimo. Tudo a bombar? Tudo a bombar, em ótima companhia. Pá, hoje estamos aqui para falar de fighting games. Para ti, quais são aqueles jogos essenciais para a malta começar a jogar? Se calhar vamos falar sobre os seminais. É óbvio que isto não é verdade, mas parece que os jogos de porrada começaram a partir de Street Fighter 2. Que foi um jogo que revolucionou o género por apresentar pela primeira vez em muito tempo um aspecto visual muito trabalhado e personagens bastante distintos, focado em combos e, portanto, com uma profundidade diferente do normal, assim como em ataques com projéteis, não é? O que permitia também acesso a novatos a abusar. Smash buttons e é o que der, e acontece. E inclusive com uma atenção ao detalhe impressionante, porque nós, obviamente, hoje em dia todos conhecemos o Ryu como aquele personagem que quem nunca jogou aquilo, ou quem quer jogar assim ao calha, escolhe, porque tem o baixo frente, morro, Hadouken. Mas baixo depois... diagonal frente. Sim. Vamos lá. E depois não vão já te massacrar. Sim. E depois te enganasses, tipo, fazias o Shoryuken e já tinhas um bocadinho mais de profundidade. Aliás, às vezes querias fazer a bola de fogo e vice-versa. Falhavas a primeira, porque aquilo registava ao frente e depois quando mandavas a segunda ele fazia o porque tinhas que fazer 2 vezes. Exatamente. E então às vezes saía daquilo ao contrário. Era mais fácil do que jogar com o Zangief. Sem dúvida. E essa é que é uma das razões pelas quais o Street Fighter é tão
uma referência tão grande nos jogos de porrada. É que os personagens são uma espécie de um estereótipo, não é? Exatamente. Mas são personagens muito definidos, cada um com um estilo muito próprio, quer de combate, quer de visual, inspirado em filmes. Tu tens o mesmo sentimento que eu tenho de tristeza por nunca teres tido uma personagem portuguesa no Street Fighter, quando já tem tipo todos os países em mais alto. Epá, talvez sim, talvez não, porque sabendo que seria um estereótipo muito forte, talvez... Gajo de bigode, gordo. Com um copo de vinho ou com um ataque com o projeto era um bafo alcoólico. Havia um no King of Fighters que fazia isso. Exatamente. Sim, e no Mortal Kombat tens um indivíduo que se chama Borraicho. Que anda sempre com a garrafinha. Pode ser um português, não é? O borracholas. É natural que depois o Street Fighter tenha sido portado para o 2, para todo tipo de consolas. E ao contrário do que muita gente pensa, que hoje em dia os jogos de porrada são uma coisa com constantes reedições e isso, o Street Fighter fazia a mesma coisa. Mas eu acho incrível, e isso é o que mostra o quanto, ou seja, jogos de luta conseguem evoluir e na mesma não evoluir. Ou seja, um jogador old school vai jogar os jogos atuais e vai sentir que aquilo é um Street Fighter, que aquilo é um Mortal Kombat. Exatamente. Enquanto outros jogos, plataformas, já têm um monte de cenas 3D, os próprios jogos tentaram ir para o 3D, só que falharam redondamente. Perdem a identidade. Vamos voltar atrás. Exatamente. E o Mortal Kombat claramente é um exemplo disso, não é? Sim, o Mortal Kombat veio pouco tempo depois. Conseguiu ser bastante diferente do Street Fighter, apesar de provavelmente ter vindo mais ou menos no seguimento dessa fama que o Street Fighter trouxe aos jogos de porrada, mas com ênfase mais no aspecto visual. Os personagens eram, portanto, motion captured, eram sprites de pessoas, sprites fotográficos. Aliás, há montes de footage deles a gravar isso. Exatamente, até hoje em dia. Era um jogo que se distinguia bastante por isso, porque já não era só cartunesco, o que fazia com que a particularidade do Mortal Kombat, que era ser bastante gráfico na sua violência, tornasse aquele jogo muito mais apelativo para quem não devia, como para crianças suscetíveis. Exatamente. E também para adultos. E numa altura em que isso não era uma coisa, não é? Sem dúvida. Aliás, o Mortal Kombat acabou por ser um dos principais responsáveis pela criação da Entertainment Software Rating Board, Exatamente. que hoje em dia... Ele e o Carmageddon acho que foram os pilares mesmo... Sim, o Mortal Kombat, na altura em que se foi portado para consolas, teve que sair sem os salpicos de sangue, apesar de na versão da Mega Drive, que temos ali, através de um cheat codezinho, poder facilmente subverter-se a isso. Outra característica que tornou este jogo muito famoso foi que nós, para além de podermos derrotar os nossos oponentes, no fim poderíamos humilhá-los ainda mais com os fatalities e depois eventualmente com os babalities para humilhar ainda mais. Animality. E é por isso que é um dos jogos de porrada que, apesar de na altura não ter tanta profundidade em termos de combate, como isso tudo, hoje em dia continua a existir, continua a ter a sua identidade e ser um dos pilares dos franchises jogos de porrada. Mortal Kombat, a nível de o que costumam dizer do jogo envelhecer bem ou mal, o primeiro envelheceu muito pior do que o Street Fighter. Sem dúvida. Exatamente pela cena cartunesca que acabaste de falar. Sim. E mesmo assim, em termos de curiosidade no que toca a jogos de porrada, ainda é um jogo que é o alvo de muita atenção hoje em dia, por esses primórdios, porque, não sei, tem algo mágico na introdução a esses elementos todos que destaca o jogo naquela altura, no panorama de todos os outros jogos e clones que saíram na altura. Eu acho que tu estás a pôr um ponto bastante importante, que falaste dos fatalities e isso tudo, mas o pessoal não se pode esquecer que na altura não havia internet. E o que acontecia muito com estes jogos era o pessoal ia uns para casa dos outros para jogar no sofá, para andarem literalmente à porrada no sofá, e tinha uma coisa interessante, que era, quando alguém descobria uma fatality, anotava e depois passava para os amigos todos do bairro para o pessoal poder fazer. Às vezes era ao contrário, às vezes era de género. Não passava, comigo. Exatamente. Eu vou-te molhar sempre com esta fatality e tu vais tentar perceber como é que isso funciona por ti. Eu sou a pessoa que tem a vantagem de conseguir fazer uma fatality no fim. E também foi o início de alguns mitos nos videojogos, como alguns personagens secretos que talvez existiriam ou não, se tu fizesse algo muito complicado, que também havia com o Street Fighter. Devido a um erro na tradução, as pessoas pensavam que havia um personagem muito forte que era o Shang Long. Exatamente. Se tu passasse o jogo sem perderes vida nenhuma e sem perderes um round, teria acesso. E depois as pessoas... Isso foi um erro de tradução, como estavas a dizer. Exato, e devido à falta de internet, para as pessoas... E depois acabaram por criar a personagem. Sim, eventualmente acabaram. É mais uma das coisas fantásticas que os videojogos têm. Às vezes o fandom, às vezes os fãs conseguem passar para videojogos com estes mitos que criam. E os jogos passam a ser toda uma referência, uma comunidade que, assim, o feedback vai de um lado para o outro. Exato. Não é só os criadores
apresentam aquilo, os fãs também trazem um bocadinho do que Antes de ir embora, só mais referir um jogo apenas, que eu acho que é muito importante, que já que falaste na Mega Drive, que é o Dragon Ball, que saiu para a Mega Drive, que eles trazem-no para Portugal às 3 pancadas porque aquilo estava a fazer um sucesso enorme na televisão. E o que é que eles fazem? Manuais em português lá para dentro, porque o jogo estava todo em japonês. Tu não percebias nada do jogo, mas eu acho que foi uma referência da altura. Sem dúvida, porque assim, a série Dragon Ball teve outros videojogos, por exemplo, na Super Nintendo. Aliás, o jogo que temos para a Mega Drive é uma espécie de uma versão do Butoden, que havia para a Super Nintendo, e foi tão popular que, apesar do jogo ter sido em 94 lá fora, 2 anos depois foi trazido para cá, e como não havia tradução para nenhuma outra língua, pegaram na versão japonesa, mudaram o manual, ofereceram foi criado um conversor que eles ofereciam com aquilo para poder jogar o jogo. Só mais tarde, eventualmente, depois do jogo ser traduzido para francês, é que eles passaram a colocar essa versão que era o L'Appel de Destin, ou algo assim do género. O Dragon Ball continua a ser carismático, icónico, e ainda hoje não perdeu nenhum do charme e da magia, e continua a haver fãs de todas as idades. Daniel, eu agradeço imenso a tua presença aqui. É sempre um prazer ter-te cá. Tu falas muito bem, pelos cotovelos, e é pessoas como tu que eu quero ter aqui no programa para dar alegria à casa dos Ninguém fica mais contente do que eu por estar em boa companhia e por estar a falar de algumas das coisas que eu mais gosto, que mais alegria me trazem, e espero voltar a aparecer aqui no futuro. Muitos bons momentos já passámos todos com um belo jogo de luta. É normalmente um jogo simples e rápido, nem que seja com umas belas cacetadas nos botões ao calhas, à espera de ver se acontece qualquer coisa. Agora vamos recordar alguns dos mais importantes jogos de luta que muitos amigos e inimigos criaram ao longo dos anos. Em 1993 saiu o que para muita gente é o primeiro jogo 3D de luta, o Virtua Fighter. Aqui lutamos em arenas 3D e podemos perder pelos métodos convencionais, mas também se cairmos fora da arena. Saiu inicialmente para arcade, mas recebeu portes para a Sega Saturn e também o add-on da Mega Drive, o Sega 32X, nos anos seguintes. Este jogo abriu portas para jogos como o Tekken, mas também para jogos mal conseguidos como o Mortal Kombat 4. O que o Virtua Fighter tinha de excelente era que o jogo para Saturn era muito parecido com a sua versão arcade, fazendo crescer o sonho de levar as arcades para casa. Ainda nas arcades, um dos títulos mais importantes nos fighting games foi o King of Fighters, criado para reunir os melhores lutadores da produtora japonesa SNK. O King of Fighters contava com personagens de jogos como Final Fight ou The Art of Fighting. Assim que saiu o primeiro, em 94, fez tanto sucesso que começou a ter lançamentos anuais. Neste jogo foi introduzido também o combate de 3x3, em vez de escolhermos apenas um personagem, escolhemos 3 e íamos lutando até ficar sem lutadores. Este foi um jogo super importante e que fez as delícias cá em Portugal, principalmente no King of Fighters 97 e 98. Não podia deixar de fora o que para mim é o melhor jogo de luta da Super Nintendo. Claro que estou a falar do cartucho preto Killer Instinct, criado para arcade em 94, recebendo no ano seguinte a sua versão para a Super Nintendo e para o Game Boy. É provavelmente o jogo de luta com os melhores gráficos da geração 16 bits, feitos com motion capture, técnica que usava atores reais, mas com um brilho e velocidade que nenhum jogo concorrente tinha na altura. Killer Instinct era rápido, cheio de combos, sangue e até tinha fatalities. O jogo acabou por beber a inspiração de outros, mas criando algo único. A banda sonora do jogo também transbordava vida e a versão de SNES até trazia um CD com as músicas do jogo. Dina Pedro é só um dos maiores nomes do kickboxing mundial. Foi campeã mundial múltiplas vezes e, além disso, não dispensa um bom Tekken com o irmão. Olá, Dina. Bem-vindo ao Retro Gamers. Tudo bem? Tudo bem. Uma pessoa quando vê uma pessoa como tu não liga propriamente a videojogos e isto é uma coisa interessante. Como é que isto surge na tua vida? Como é que surgem os videojogos? Surgiu com a PS1, com o Tekken, e eu e o meu irmão jogarmos até amanhecer. Que era só mais um. Não quer jogar mais porque perdeste. Eu quero mais um. E depois era o outro. E aquilo era até o despertador da nossa mãe tocar e nós fingirmos que estávamos a dormir
e pronto, ficou Para a ali. escola direta, para jogar Tekken. Para estar a jogar Tekken. Porque foi aquela. Acho que o primeiro Tekken foi aquela loucura assim, era qualquer coisa de Tekken extraordinário. Era incrível. Na altura foi. E diz-me uma coisa, o teu irmão jogava contigo, mas ele não luta. Não, ele não luta. Ele não Não luta. Ou seja, a única hipótese que ele tinha para te vencer em um combate seria... Assim, nós temos 3 anos de diferença e sempre andámos à luta desde miúdos. Então era uma forma de não andarmos à luta fisicamente e passámos para o virtual. Tu começaste a treinar nessa altura, não é? Sim. Acredito que já treinasses nessa altura. Como é que era? Tu passavas o dia a treinar ou tinhas o teu treino diário ou semanal? Eu não sei como é que era na altura. Era diário, era diário. Exatamente, para ser estupidez da minha parte. E quando chegavas a casa, ias lutar, mas na consola. Na consola. Como é que isso acontece? Não sei. Eu gosto de jogar. Lembro-me ainda antes da PlayStation 1 a ver aquele jogo que era um teclado que se metia a cassete e ficava a carregar. Exatamente, e eu, o Spectrum. O Spectrum. E eu e o meu primo Já falámos aqui numa emissão anterior. ficávamos ali 1 hora à espera que aquilo não encravasse para depois estarmos com a navezinha. Não sei explicar porquê. Porque tu não ligas, ou seja, tu não associas como se fosse a mesma coisa, não é? Tipo, uma coisa é jogar, outra coisa é o treino. É o treino, sim. O jogo acho que acaba por ser uma diversão e às vezes os jogos de luta acabamos por abstrair. Estamos ali a jogar e esquece um da bocadinho realidade. e consegues... E também não levas realmente murros na cara, não é? Exatamente, é muito mais Que é fácil. uma vantagem. Ali podemos experimentar técnicas novas e correr riscos, caímos e jogamos de novo e está tudo bem, não é? Tipo, Epá, uma coisa engraçada que é, e acontece principalmente com os jogadores de futebol que veem essa realidade mais de perto, que é ter a própria personagem no jogo. Ou seja, o Ronaldo pode chegar a casa, jogar FIFA e estar a jogar com o Ronaldo, não é? Ronaldo. Tu, se criassem um jogo de kickbox ou Muay Thai e tivessem a Dina Pedro como personagem para escolher, tu ias escolher a ti mesma para lutar? É assim, eu gosto de jogar com aqueles personagens da capoeira. E os do Kung Fu, no Tekken, são sempre os meus favoritos. Se calhar, se houvesse uma Dina Pedro, eu ia experimentar. Claro que ia experimentar. Até porque havia uma técnica que eu usava muito em combate, que era o low kick, e que dei alguns caos para essa técnica. E mesmo hoje em dia, no Tekken, quando a malta se arma em artista, eu em curta distância, e low kick, low kick, low kick, low kick, low Pois kick. tu usas técnicas, exatamente, que usas nos combates. Sim, sim. No E agir, porque depois quem percebe de luta e treina, percebe que há ali alguns aspectos do jogo que estão pensados e que com luta e estrategicamente, Exatamente. algumas distâncias, aquilo está bem feito, cada vez mais bem feito. Tu tens é o contrário. Tu tens é coisas no Tekken que não consegues fazer, Que não consegues fazer na realidade. luta. E se pudesses escolher um super poder de um jogo de luta para teres no teu arsenal quando estavas a combater... Eu lançava bolas de fogo. Aquela coisa que tu gostas Eu gostava de ver a sempre. cara da adversária quando tu Fica sacasses uma ali, bola de fogo. quando já te estão a chatear e pá, não está a dar, toma lá uma bolinha de fogo. Tu disseste que começaste a jogar na PlayStation 1, o Tekken. Sim. Que outros jogos é que tu já te agarraste mesmo? Epá, o que eu me agarrei mesmo foi o Silent Hill. Foi na PS2 e eu estava completamente viciada naquilo. Eu ia dormir e sonhava com o jogo. Eu acordava à meia da noite. É um jogo de terror. Mas havia muitos enigmas no jogo e eu acordava à meia da noite. A pensar Eu em já sei onde é que vou encontrar a chave. Acordava, ligava à PlayStation e continuava a jogar. Depois houve uma vez que eu já era treinadora, dava treinos e um sábado à tarde pedia alguém para dar treino para ficar a jogar. O treino começava às 4 da tarde e eu, 3h30, está quase, mas tenho que passar este nível. E não conseguia. E pedia alguém para dar treino. Depois aquilo, quando chegou ao final da tarde, nesse dia decidi vender a PS e todos os jogos que tinha. E só voltei a ter PS o ano passado. Isso já foi depois ou antes de seres campeã? Já foi depois de ser campeã. Ou seja, já estavas relaxado, já tinhas feito o que tinhas a fazer. Não, ainda lutava quando vendi a PS2, mas pronto, estava a ficar ali um bocadinho viciada. A televisão dividida em dois, que era para de um lado ver televisão, do outro lado jogar. Normalmente ia vendo televisão, ia sempre jogando, e aquilo já estava a ficar ali num vício. Já era um nível muito alto de Já vício estava, gaming. já ia ficar uma gamer, e eu achei que já estava a entrar ali um bocadinho, quando faltei a um treino para ficar a jogar. Achei que estava na altura de parar e vender tudo. Um aluno meu queria uma PS, eu vendi tudo o que tinha, um preço muito razoável para ele ficar com ela, e só voltei a comprar o ano passado uma PS, a PS4, com o Tekken, para matar ali um bocadinho o bichinho. E claro que agora já não é a mesma coisa, já não se vive da mesma forma, mas de facto o Silent Hill foi aquele que Um jogo incrível.
Diz-me uma coisa, tu agora és só treinadora? Sou só treinadora, treinadora de kickbox e Muay Thai? Sim, mais Muay Thai do que kickbox. Mais Muay Thai do kickbox. Se tu tivesses... Tu achas que o gaming, ou seja, os jogos de luta, como tens Street Fighter, e agora, mais, se formos a focar-nos na geração mais atual, até já temos simuladores de luta que não tínhamos tanto antigamente. Tu achas que isso pode ser uma maneira dos jovens começarem a praticar desportos de combate? Sim, eu acho que pode haver um entusiasmo. Tem os seus contras, porque às vezes a malta joga muito e depois vai para o treino a querer fazer o que faz nos jogos. Isso aconteceu-te alguma vez? Sim, e não é possível, é jogos a mais. Mas pronto, acho que olha, eu vi aquele gajo a fazer não, porque no jogo às vezes querem fazer o que se faz no jogo, mas eu acho que sim, é uma boa influência. Criar ali um bichinho, mas que não seja curiosidade. Claro que não vai ser para todos, mas alguns vão ficar com a curiosidade de será que conseguia ser bom lutador na realidade e vão experimentar, acredito que sim. Tu gostas mais de jogos em que seja mais real ou mais fantasia? Eu acho que gosto mais de fantasia. Os mais reais acabam por... Se calhar por sendo... Agora, eu até percebo, eu fiz esta pergunta e eu automaticamente quase que vi a tua resposta, que é, o real para ti pode não ser assim tão real, não é? Sim, pronto, por exemplo, nos jogos de luta, claro que o real acaba por ser sempre ali um bocadinho irreal, mas eu acho que no jogo acaba por ser uma diversão, pelo menos para mim. Exato. E então, sabe-te bem ali aquela fantasia pelo meio, porque é isso que nos leva a viajar um bocadinho pelo jogo, não é? E aqui vais ter de revelar isto aqui em câmara, não estás à espera disto, mas assume. Quem era o melhor? Tu ou o teu irmão? Era eu. E o teu irmão, ou seja, o teu irmão quando ganhava fazia uma festa que... O meu irmão queria ganhar sempre, imagina. Ele era mais novo ou...? O mais velho. Mais velho. Em tudo. Pior. E ele... E não cima o homem. Ele tinha sempre que acabar por ganhar, nem que fosse por cansaço. Exato. Ele tinha que querer sempre ficar por cima, só que depois ele passou para a Xbox e eu continuei na PlayStation e acho que pronto, aí ele perdeu. Dina, muito obrigado por teres estado no Retro Gamers, foi espetacular. Uma campeã é sempre uma honra ter-te cá. Muito obrigado. Muito obrigada. E podíamos estar aqui 3 horas a debitar jogos, mas a verdade é que ia sempre escapar algum. Porém, aqui vão alguns que vale a pena falar. Já que tínhamos falado da SNK, uma companhia bem importante para os jogos de luta em geral, e de lá também saiu mais uma pérola com o nome Samurai Shodown. O jogo saiu em 93, é passado no século XVIII e tem uma banda sonora incrível, mesmo feita para a época. Este jogo tornou famosa uma mecânica bastante usada hoje em dia, as câmaras lentas, para intensificar os ataques mais fulcrais. Os gráficos eram incríveis para a altura e este mix tornou Samurai Shodown um jogo bem importante para os amantes de videojogos. Em 1996, Dead or Alive chega ao mercado. O jogo foi lançado pela Tecmo para as arcades e mais tarde chegou às consolas de casa. Este jogo foi feito por fãs de Virtua Fighter e que acharam que faltava ao jogo violência e sexualidade. Tudo em Dead or Alive é muito visual e foi isso que contribuiu para que fosse um grande sucesso no seu lançamento, dando origem a vários filmes que, sinceramente, nem são maus todos. Super Smash Bros. Sai para a Nintendo 64 em 1999. Além do combate em si, o que este jogo traz de diferente são os personagens do mundo Nintendo e que, nem por isso, eram conhecidos como personagens de jogos de luta. Temos o exemplo de Mario, Pikachu, Samus, Link, etc. Podia jogar num cenário em multiplayer com 4 jogadores a lutar uns contra os outros. Foi um jogo de enorme sucesso e que ainda hoje recebe jogos na série. E com este uppercut de jogos, fechamos mais um Retro Gamers. Dentro dos jogos de luta, até parece que nos esquecemos dos side-scrollers de beat'em ups. Mas não, para esses vamos ter um programa só reservado. Portanto, fiquem atentos. Até lá, usem as nossas redes sociais para nos fazer chegar essas vossas opiniões e ideias e divirtam-se a jogar.